O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No final do século XVIII, o marinheiro britânico George Vancouver navegava por mares da América do Norte quando 4 tripulantes ficaram gravemente doentes depois de comer mexilhões no café da manhã. Um deles morreu horas depois de paralisia no sistema respiratório. O famoso navegador batizou o local onde tudo aconteceu de Poison Cove, por conta do envenenamento sofrido pela tripulação. Mais de 200 anos se passaram desde o relato do britânico, mas os casos de intoxicação por mariscos, ostras e berbigões não ficaram no passado, nem restritos àquela parte do planeta. Pode parecer que os culpados pelos envenenamentos são os moluscos, mas na verdade, os responsáveis são seres microscópicos, diferentes espécies de microalgas. O Ciência de hoje vai mostrar as pesquisas que investigam os problemas e as vantagens que estes seres pequeninos trazem para o homem e para o ecossistema marinho. A pena de Leminski brinca com o mar azul, verde ou cinza, o mar que transforma e se transforma. Poderia o mar então ser vermelho, amarelo ou de qualquer outra cor? Mudar a cor do mar parece impossível, fantasioso, mas é uma das obras de organismos microscópicos e muito importantes para a vida no mar e na terra, as microalgas. O fenômeno que parece mágico é estudado pela ciência. A floração acontece quando determinadas espécies de microalgas se reproduzem rapidamente. Sob condições ambientais específicas, determinadas regiões podem abrigar de milhões a bilhões de indivíduos microscópicos por litro d'água. Aglomerados, os micro-organismos são capazes de pintar a água de várias cores, do verde ao vermelho, que inspirou o nome popular do fenômeno maré vermelha. Algo vermelho no mar, ele causa um impacto visual grande. E aí, com a associação de algumas espécies causam essa coloração e não tem problema nenhum, elas são alimento de peixe. Mas algumas que têm essa coloração produzem toxina. Então, a associação das duas coisas é ainda mais assustadora, né? Então, esse evento, esse nome, maré vermelha, vem desse acúmulo de um grande número de células. Eu gosto de falar, e os cientistas que trabalham com isso gostam mais de lidar com o termo floração, que é uma tradução do inglês para bloom, e também não tem nada a ver com flor, mas é esse evento que ele é análogo a uma floração de primavera, né, onde as plantas estão se reproduzindo. Então, ali as microalgas estão se reproduzindo com uma taxa elevada, só que elas se reproduzem se multiplicando em número. Então, essas florações elas podem ter diversas colorações, desde esverdeadas, esbranquiçadas e marrom, né, cor de chá, de café, que é o mais comum na nossa costa, porque a nossa água não é clarinha como a do Caribe, e lá que você vê essa coloração bem no Índico também, bem vermelha, né? Aqui mesmo uma alga que tem um pigmento vermelho, a coloração que você veria é marrom, porque se mistura com a própria coloração da água, né? Mas normalmente as microalgas estão presentes na água mesmo quando não podem ser vistas. Podem ficar tanto no fundo quanto em suspensão na água. São muito abundantes, qualquer ambiente que você tenha umidade, nem água, você tem umidade, você vai ter alga ali dentro, microalga. Né? Então, numa simples poça d'água ou num simples tronco de árvore úmido, você pode encontrar as microalgas. Né? Até no ambiente urbano, né? Você encontra, e às vezes está aquela água, aquela piscina que fica parada, esverdeada, aquilo ali é microalga que cresceu porque elas tinham uma condição boa para elas, né? As microalgas também são importantes para o ecossistema,
porque servem de comida para outros organismos. São a base para a cadeia trófica marinha. É por meio da fotossíntese que as microalgas usam a energia solar para transformar compostos inorgânicos em matéria orgânica. Assim, absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio. As microalgas podem ser usadas também como alimento para seres humanos, como fonte de substâncias com propriedades medicinais, como fertilizante para o solo e para a biorremediação da água, ou seja, usadas para descontaminar o ambiente. Então ela retira CO2 da água e ela libera oxigênio. Então elas são responsáveis por grande parte do acúmulo de oxigênio na atmosfera e pela retirada de CO2. Então só aí você já tem uma grande importância para a vida como nós conhecemos no planeta Terra, né? E hoje, com o aumento do efeito estufa e o acúmulo de CO2, elas assumem uma importância também, né, nesse aspecto de retirar, de sequestro de carbono, né? E outra importância fundamental é na reciclagem de elementos minerais, principalmente nitrogênio, fósforo. Então, junto com as bactérias, elas participam da reciclagem desses nutrientes. E a outra grande importância, a terceira, seria então na geração de matéria orgânica, no fornecimento de alimento para toda a cadeia trófica aquática. Então, elas estão na base da cadeia, elas precisam de luz solar, de nutrientes que estão ali presentes na água, e ela produz uma matéria orgânica que vai ser transferida para um segundo organismo que já é um consumidor, né? E aí essa matéria orgânica vai se transferindo ao longo da cadeia trófica e sustenta todos a vida nos oceanos. Mas uma pequena parcela de microalgas pode ser nociva para o homem e outros animais. Das dezenas de milhares de espécies, cerca de 300 podem formar florações que descolorem a água. Aproximadamente 100 produzem toxinas que podem matar peixes e causar doenças em seres humanos. Essas espécies problemáticas, vamos dizer assim, elas são poucas em número em relação ao que se conhece de diversidade de microalgas hoje. Mas elas são cada vez mais comuns e esses eventos onde elas causam um problema têm se tornado cada vez mais frequentes. E por isso nós temos estudado que fatores que podem estar levando a isso. Quando as microalgas estão em concentração muito alta, a decomposição pode gerar falta de oxigênio na água. Isto é comum ao término da floração, por exemplo. Então, dentro dessas que causam problemas, nós temos algumas categorias. Algumas, vamos dizer, as menos problemáticas, elas só causam problemas quando elas atingem uma concentração, um número de células muito grande na água, tá? Ao ponto de tornar, de descolorir a água, né, do mar. Então você percebe como uma mancha mesmo, de tanta célula que tem uma do lado da outra, e elas têm o pigmento delas para fazer a fotossíntese. Então aparece uma coloração mesmo. O grande problema é que essa biomassa toda, uma hora vai acabar a condição para ela crescer, se desenvolver, e ela vai morrer e vai para o fundo, e se acumula em algumas regiões, e daí com a degradação, com a decomposição disso, pode faltar oxigênio para a vida marinha, principalmente aqueles organismos que vivem mais fixos associados ao fundo. Outro tipo de efeito é um dano aos organismos aquáticos, como, por exemplo, algumas espécies elas causam problema de sufocar a brânquia dos peixes. Outras, por próprio dano mecânico mesmo, que elas têm uns espinhozinhos microscópicos que vão prejudicar as brânquias dos organismos e aí abre janela para infecção. Outras microalgas produzem biotoxinas que podem se acumular ao longo da cadeia trófica, ou seja, passam de organismo para organismo. Algumas dessas microalgas, elas produzem substâncias tóxicas que os organismos que se alimentam delas, eles vão incorporar ao seu tecido, né? E aí, conforme ele se alimenta de várias microalgas, ele vai acumulando cada vez quantidades maiores. E aí o organismo que se alimenta dele também se alimenta de vários deles, é um fenômeno que se chama de bioacumulação. E aí, ao longo da cadeia trófica, isso nós temos um cenário que se constitui na biomagnificação. Você tem os consumidores de topo com uma concentração por grama de corpo, né, maior do que tinha lá no começo. E aí o efeito pode se desencadear lá em cima, né? E aí, nesses consumidores de topo, os humanos se enquadram também, através da pesca e do cultivo de organismos marinhos. É assim que humanos podem ser intoxicados.
Ao comer frutos do mar contaminados, como os mariscos, por exemplo, uma pessoa pode ingerir as toxinas indiretamente e sofrer com problemas gastrointestinais, hepáticos e neurológicos. Os cientistas também investigam a relação entre algumas destas toxinas com o desenvolvimento do câncer. E as pesquisas elas têm sugerido que essa toxina, pelo mecanismo comum de ação dela, que causa problemas citotóxicos, então é muito difícil de acreditar que só problemas gástricos vão derivar de uma toxina desse tipo, tá? Que é o ácido ocadaico que a gente está falando. Então ela inibe uma proteína fosfatase e ela tem ação de matar células desde do tecido gástrico, mas até células nervosas. Leva a crer que você pode ter problemas desde relacionados ao crescimento, à reprodução, até problemas de mutagênese e carcinogênese, levando à formação de tumores. Então isso foi estudado, alguma coisa em cobaias, em camundongos, em laboratório. Mas o que nós queremos agora mostrar ou investigar é se não há um efeito para os organismos marinhos constantemente em contato com ela no ambiente. E aí, é claro, num futuro próximo, extrapolar esses resultados para consumidores humanos também, né? Existem associações entre maiores ingestões de organismos contaminados em comunidades que consomem muito frutos do mar, a incidência de câncer de sistema gástrico. Então, tudo leva a crer que realmente esse efeito crônico seja significativo. Os pesquisadores do Laboratório de Microalgas no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná se dedicam a estudar a presença destes organismos microscópicos no litoral paranaense e arredores. Um primeiro passo tem sido levantar as espécies que vivem na região para caracterizar os riscos. Essa alga, para os moluscos, para a produção, ela não causa problema nenhum algum, até porque ela é o alimento desses organismos. Porém, algumas substâncias produzidas por essa alga podem causar distúrbios gastrointestinais em seres humanos. E isso gera impactos na comercialização desse produto. Então, o objetivo é poder ter uma forma de predicção ou de mitigação desses eventos quando eles ocorrem. Os cientistas também querem determinar os fatores que levam ao aumento do número de algumas espécies nocivas de microalgas no mar em ocasiões específicas. Muitas vezes uma alga, um fitoplâncton, uma alga, está sujeita a condicionantes ambientais, entradas de frente frias, períodos de maior insolação, maior temperatura. Então, o que eu propus foi investigar de forma mais refinada, mais intensiva, para então adequar o monitoramento ou propor alterações nesse plano de monitoramento. Conhecer os benefícios e efeitos negativos das microalgas que vivem no Paraná e desenvolver métodos seguros de identificação de toxinas em moluscos para evitar contaminações em seres humanos. Vamos conhecer as investigações científicas do Laboratório de Microalgas da UFPR no próximo bloco. A maior parte do oxigênio da atmosfera é produzida por seres minúsculos que só podem ser visualizados em microscópios. As microalgas são organismos unicelulares que vivem na água doce e na água salgada. Além de produzir oxigênio, elas servem também como base da cadeia trófica, o que quer dizer que são alimento para outros seres vivos. As microalgas são muito importantes para o equilíbrio ambiental. Os cientistas já identificaram milhares de espécies no ambiente marinho.
Deste total, cerca de 300 podem se multiplicar em número suficiente para causar problemas para outros seres vivos. O Ciência apresenta hoje os estudos desenvolvidos pelo Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná para entender o papel das microalgas no litoral paranaense e arredores. O cubano Angel tem experiência no estudo de microalgas bentônicas no Mar do Caribe. Ele trouxe o conhecimento para o Brasil para investigar a ocorrência de microalgas bênticas tóxicas na Baía de Paranaguá. Nesta bahía se conocía más sobre mareas vermelhas, es decir, microalgas planctónicas que viven en la columna de agua, mas se conocía poco acerca de las microalgas tóxicas bentónicas, es decir, que están asociadas al fondo, a las gramas marinas y a las macroalgas, que estas microalgas pueden transmitir diferentes toxinas a la trama trófica, invertebrados, peces bentónicos y finalmente a especies amenazadas como las tartarugas marinas, que se alimentan de gramas marinas y macroalgas. Y especialmente se conocía poco de microalgas tóxicas bentónicas, y nuestro principal objetivo es conocer las especies de microalgas bentónicas que se encontram na Baía de Paranaguá. O objetivo é identificar todas as espécies que vivem nesta parte do litoral e também o efeito das toxinas que produzem nos organismos marinhos. Se estudar tanto as microalgas no meio marino, em estudos amuestrais no campo, e estudar as microalgas no laboratório, cultivos, isolamentos, toxinas que produzem, e determinar a existência de toxicidades em as espécies ameaçadas como as tartarugas marinhas. Angel coleta amostras no mar. No laboratório, isola e cultiva as microalgas capazes de produzir toxinas. Determinamos a concentração de microalgas em diferentes momentos durante mês e também determinamos a concentração de toxinas destas microalgas durante mês. Cada certo tempo amostramos para determinar a concentração de microalgas e concentração de toxinas. Depois são realizados os testes de toxicidade em organismos marinhos e avalia-se o acúmulo de toxinas em consumidores diretos e indiretos de microalgas, como as tartarugas marinhas, espécie ameaçada de extinção. O estudo é inédito no Brasil e, em alguns aspectos, no mundo. E nós vamos fazer estudos de toxicidade en los diferentes tejidos de las tartarugas marinas, principalmente fígado, para ver si existe acumulación o no de toxinas de microalgas en seus tecidos, principalmente fígado. Já o pesquisador catarinense Tiago quer tornar o hábito de comer mariscos, ostras e mexilhões mais seguro. Santa Catarina é pioneira no monitoramento da sanidade da produção aquícola, especialmente de moluscos. A produção catarinense de moluscos ela é monitorada de forma oficial pelo Ministério da Pesca. Quando eu propus esse trabalho, eu tinha como objetivo não só refinar, como calibrar o monitoramento realizado pelo Ministério da Pesca. Então, através de uma amostragem mais intensiva, de uma investigação mais profunda, propor adequações ou melhorias no processo de monitoramento que já existe. Hoje, o Ministério da Pesca coordena a coleta de amostras semanais nas fazendas marinhas. Testes são realizados para detectar a presença das microalgas tóxicas, incluindo as do gênero Dinophysis. Elas produzem toxinas responsáveis por causar distúrbios gastrointestinais em quem consome moluscos contaminados por elas. Essa substância inibe uma proteína que nós temos no nosso intestino e que é responsável pelo balanço hídrico. E aí isso gera os distúrbios gastrointestinais. É diferente, por exemplo, de uma intoxicação por salmonela. São situações diferentes. São mecanismos fisiológicos de ação diferentes. As toxinas, elas são termoestáveis. Elas não podem ser detectadas por uma análise organoléptica ou por uma característica visual ou sensitiva, palatável.
elas não são destruídas com o cozimento ou com o congelamento dos moluscos. Então, a única forma de se determinar a presença das toxinas são através de ensaios ou análises químicas. Quando a toxina é detectada, a Defesa Sanitária Animal interdita o local de produção e todos os setores da cadeia produtiva. A venda de moluscos fica proibida durante o período de ação da substância. O consumidor ele tem a segurança de poder consumir o produto com inocuidade, vamos dizer assim, isento de quaisquer problema. Isso gera credibilidade para o setor produtivo. O Thiago estuda no doutorado no Laboratório de Microalgas do Centro de Estudos do Mar da UFPR formas de tornar este controle ainda mais eficaz, o que vai tornar o consumo destes produtos ainda mais seguro. Eu primeiramente procurei investigar, aumentar o meu esforço amostral, em vez de amostragens quinzenais, fazer amostragens semanais e partindo também para amostragens diárias. E propus também um plano de, quando detectada a presença dessa alga, estabelecer um plano de amostragens por hora. Fazer um ciclo de 24 horas de amostragem com amostras de hora em hora, para então averiguar como essa população de algas evolui ao longo do tempo. No campo, o pesquisador realiza coletas de moluscos e da água nos pontos de produção aquícola. Realizo as coletas tanto de água em perfil de coluna d'água, faço medições de temperatura, salinidade, transparência da água, faço medições de condições atmosféricas e climáticas, incidência de ventos, insolação, condição do estado do mar, faço observações sobre a presença de organismos, peixes mortos ou coisas incomuns que podem ocorrer na água. Converso com produtores, se teve alguma coisa diferente, faço entrevista com produtores, converso com produtores, esclareço dúvidas. No laboratório são realizadas as análises para a identificação e quantificação das algas. Também são realizados testes com exposição a toxinas em moluscos. É assim que o cientista cria cenários de contaminação com a substância. E eu começo a criar os cenários em que essa alga e essas substâncias ocorrem com maior frequência ou com menor frequência. Geram as probabilidades. E aí esses cenários são utilizados então para os eventos de emergência, de florações, para tomada de decisão. A pesquisa do Thiago vai melhorar o modelo catarinense de controle, que deve ser aplicado em outros estados brasileiros. O modelo adotado em Santa Catarina, nesse ano de 2015, nesse biênio 2015-2016, estará sendo disseminado para outros estados que estão começando a ter um volume de produção mais significativo, como é o caso do São Paulo, é o caso aqui do estado do Paraná, é o caso também do Rio de Janeiro e Ceará e Bahia. Conhecer a flora microscópica do mar, identificar os problemas que as microalgas podem causar, produzir conhecimento precioso para a tomada de decisões em grandes eventos como a maré vermelha e grandes intoxicações por frutos do mar. Os parques aquícolas vizinhos ficam perguntando para os tomadores de decisão: está indo para o norte, está indo para o sul? Daqui tem mais risco de contaminar o meu parque aqui que está ao sul ou tem mais risco de contaminar o parque aquícola que está ao norte? Então essa gestão, essa tomada de decisão, ela é importante. As microalgas são pequeninas em tamanho, mas enormes em importância ambiental e econômica. Estudar a fundo estas criaturas pode garantir a sobrevivência das espécies e a manutenção do papel ecológico que elas desempenham no planeta. Desvendar os segredos das microalgas também garante uma produção aquícola mais segura, com menor risco de contaminação para o consumidor humano. É trazer mais informações para uma cadeia produtiva que está em ascensão, que gera emprego e renda, permitindo que a gente possa não só ter produtos de boa qualidade, de boa procedência no território brasileiro, como também exportar o nosso produto e fazer com que o nosso produtor possa também ter um ganho de renda melhor, cresça junto com a atividade.